Queria convidar os irmãos para que estejamos abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo 14, e fazendo a leitura do verso 1 ao verso 15. É um texto bastante conhecido de todos nós. Acho que, olhando aqui pelos quadrinhos aqui, os irmãos aqui todos já devem conhecer bastante a palavra do Senhor, e esse é um texto sobejamente conhecido, mas, como sempre, nos edifica. E a palavra do Senhor diz assim, no capítulo 14, verso de 1 a 15 de João: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós que tivesseis se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amém? Esse texto, como disse, é bastante conhecido de todos nós. É um episódio da última noite, de que Jesus está com seus discípulos e ele está dando instruções. Mas para que a gente possa ter uma visão melhor, é preciso que voltemos pelo menos 2 versículos em 2 capítulos anteriores, para percebermos qual era o ambiente, qual era o contexto que isso estava sendo dito para os discípulos. E no capítulo 12, no verso de 27, ele diz: Agora está angustiado a minha alma, e que direi eu? Também no 13, no verso 21, ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Naquele instante que Jesus estava a falar com os seus discípulos, ele também passava por uma grande angústia. Uma angústia porque ele sabia o que estava por chegar logo a seguir, naquela mesma noite. Começaria o seu sofrimento. E, diferente de nós, que não sabemos quando é o nosso último dia, né? O dia derradeiro, o dia da nossa morte, mesmo quando temos uma doença grave, às vezes até um cancro, né? Mas sempre temos aquela expectativa, né? Aquela esperança que Deus pode nos livrar e podemos viver mais um tempo. Mesmo aquelas pessoas que vivem em países onde há pena de morte e são condenados à morte, eles têm aquela esperança que aquele
condenação pode ser revogada, ele pode não morrer, mas Jesus sabia que era inevitável. Quando ele diz, ele ora ao Pai e pede que passe o cálice, ele não está recusando fazer a vontade do Pai, mas ele está externando a sua grande angústia naquele momento, sabendo que iria sofrer. Mas ele tinha esse peso, até porque ele já havia feito a sua obra, ele tinha dado toda a instrução que precisava ser dada, e agora ele observava os seus discípulos ainda com muitas dúvidas. E acha que um professor, muitas vezes, passa por essa situação, né, de, às vezes, investir, fazer todas as coisas, e depois ainda vê os alunos ainda com uma série de dúvidas. E era isso que Jesus estava vendo os seus discípulos, e ele tinha uma grande angústia. Consoante e concomitante com isso, os discípulos também estavam passando uma grande angústia naquele momento. E é nisso que eu quero estar nos transportando, né? Porque os discípulos haviam sido sendo treinados de uma maneira grandiosa por Jesus, mas eles ainda não tinham vivido aquilo tudo que Jesus tinha os preparado. Eles achavam que certamente Jesus ia viver, talvez, até ficar um ancião, velhinho, e orientando a eles, e o reino crescendo, e as pessoas talvez tomando até Roma e tomando o poder, e só tinha passado 3 anos, e agora ele está a dizer que vai embora. E o povo, os seus discípulos, começam a ficar desnorteados, começam a ficar perplexos e angustiados. Eles começam a ficar angustiados. Jesus percebe isso. E é interessante que mesmo Jesus, tendo a sua angústia pessoal, ele procura dar conforto para aqueles para os seus discípulos. Eu, olhando para a situação dos discípulos e olhando para a situação que vivemos hoje, eu vejo uma semelhança muito grande, porque nós certamente estamos vivendo no dia de hoje angústias também. Por quem não começou o ano fazendo muitos planos? Eu posso dizer, até eu mesmo tinha para esse ano muitos planos, mesmo já sabendo que existia lá na China um vírus, né, no começo do ano, mas a gente nunca achou que fosse chegar até aqui. E tínhamos feito muitos planos, muitos projetos, já tínhamos preparado muita coisa, e esses planos, pelo menos por enquanto, eles estão guardados, né? Ainda não foram jogados fora, mas se as coisas continuarem, a gente não sabe, né, o que fazer com os planos que já fizemos. E quando isso acontece, a gente fica angustiado, porque a gente não vê com muita clareza o nosso horizonte, o que vem lá para frente. Era assim que estavam os discípulos. Eles agora estavam vendo o seu mestre, que fazia milagres, que faziam grandes coisas, sinais. Eles, quando saíram os 70 para fazer a obra do Senhor, e voltaram todos alegres, porque fizeram curas, sinais e prodígios, eles tinham na sua mente que era um grande projeto que ia começar a crescer, e Jesus liderando todos eles. Mas Jesus agora diz: não, agora vocês vão continuar a obra que eu comecei, e obras maiores vocês farão. E eles certamente que estavam muito angustiados. Então, o que eu queria estar compartilhando com os irmãos, muito brevemente, seriam lições para nós em tempos de angústia. Olhando para o texto que nós lemos aqui no capítulo 14, de 1 a 15, nós podemos observar e tirar lições do que Jesus passou para eles, qual foi
a intenção de Jesus, quando vai falar com seus discípulos, para trazer consolo para os seus discípulos em tempos de angústia. Jesus estava vendo que eles estavam já angustiados, eles estavam fazendo perguntas que não correspondem àquilo que ele já tinha ensinado para os discípulos. Quando Tomé fala que não sabe qual é o caminho, quando Felipe pergunta que quer ver o Pai, na realidade, não é exatamente isso que ele está perguntando, mas ele está querendo obstacular para que Jesus não vá. Fique mais um pouco conosco. Nós não sabemos o caminho, nós queremos ver o Pai, mas fique conosco. Na verdade, na sua angústia do coração, é isso que estava no coração de cada um dos discípulos. E Jesus percebe isso, percebe que aquelas perguntas tinham a ver com esse sentimento que eles tinham. E Jesus, então, começa a instruí-lo, a sua última instrução, já agora, ali no cenáculo, naquela última noite, e com todo amor, com todo carinho, mas também com toda a verdade que ele que tinha que passar para os seus discípulos. E ele, então, começa a falar sobre a sua credibilidade. Se formos observar aqui no texto que lemos, no capítulo de 1 a 15, nós vamos ver o verbo crer sendo falado 6 vezes aqui. No verso 1 ele diz: credes em Deus, credes também em mim. Depois, lá no verso 10, não creis que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Verso 11, credes-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos por causa das mesmas obras, e em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ele usa muito essa expressão crer. Ele está falando da sua credibilidade. Ele disse que ele é o caminho, que é a verdade, que é a vida, porque a sua verdade é um caminho para a vida eterna. E ele está reafirmando que ele tem credibilidade para isso. Talvez um dos grandes problemas do cristianismo atual seja a credibilidade. Nós temos visto o crescimento denominacional no mundo inteiro, há muitas denominações cristãs, entretanto, a credibilidade é cada vez menor. Eu vejo, especialmente aqui na Europa, todo o trabalho, pelo menos evangélico, tem sido cada vez menor. Essas igrejas são cada vez com menos pessoas, e isso não é porque a palavra de Deus perdeu a sua eficácia, jamais, mas porque o povo que deveria testemunhar tem cada vez menos credibilidade no meio da sociedade. Existem algumas pesquisas, eu não sei, aqui na Europa eu li uma dos Estados Unidos, feito pela Universidade de Stanford, e que uma das razões porque os jovens que são criados na igreja, e são 60% dos jovens são criados dentro de uma igreja, eles não continuam dentro da igreja, especialmente por causa de escândalos dentro da igreja, pelo comportamento de outros cristãos. Isso tem afetado a credibilidade do cristianismo no mundo inteiro. E Jesus vem falar que para crer nele, credes em mim, ele faz uma promessa: pode crer em mim, se assim não fosse, eu não faria, eu não diria isso. Ele está dizendo que pode-se crer no que ele está a dizer. E é uma lição para os nossos tempos, porque acima dos nossos interesses pessoais, acima até mesmo do nosso dano pessoal, nós precisamos testemunhar desta palavra que nós já conhecemos, para que esse evangelho tenha credibilidade no meio da sociedade. Alguém já disse que
o nosso testemunho é a primeiro evangelho, a primeira Bíblia que a sociedade conhece. É o nosso testemunho. Antes mesmo de lermos qualquer texto bíblico, é o nosso testemunho, que é a Bíblia que chega primeiro na sociedade. E nós precisamos, então, cuidar para que nossa vida tenha credibilidade. Não tenhamos compromisso apenas com o conjunto de denominações, mas com a palavra do Senhor, aquilo que Ele já prometeu. E isso é valioso para nós, e isso é valioso para a sociedade em que vivemos. Em tempos de angústia que temos vivido, eles não querem saber quanto nós sabemos de teologia, qual o tamanho do nosso patrimônio, eles querem saber de quanta credibilidade nós temos, qual o compromisso que nós temos, qual o testemunho que temos dado diante daquilo que nós temos recebido, que conhecemos da palavra do Senhor. Essa é a grande carência do mundo nesse momento que estamos a viver. Em tempos de angústia, a igreja precisa ter credibilidade. E Jesus vai falar sempre para credes em mim. Se não credes, pelo menos pelas obras que eu faço, ele testemunhou e ele fez. Então, eu apelo para os seus discípulos para que eles creiam. E eles crendo, eles terão credibilidade no meio onde eles estão a viver. Uma segunda lição para os tempos de angústia é o caráter de Jesus. Quando ele vai descrevendo aqui no texto, aqui no capítulo 14, que lemos, ele demonstra o seu caráter. No verso 3, ele diz uma coisa muito interessante e maravilhosa de ouvir. E quando eu for, eu vou vos preparar lugar, e voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse é o caráter de Jesus. É um caráter de acolhimento, é um caráter de misericórdia, é um caráter de compaixão. Todo o seu ministério estava envolvido em misericórdia, em compaixão, em olhar com amor para qualquer pessoa, mesmo aqueles mais pecadores diante da sociedade, ele sempre olhou com compaixão. Quando ele olhou aquela mulher adúltera, ele não relevou o seu pecado, mas ele teve misericórdia, ele teve compaixão. Quando ele viu aquele endemoniado lá de Gadara, né? Que a sociedade onde ele vivia, as pessoas já sabiam quem ele era uma pessoa que dormia nos cemitérios, nos sepulcros, e era uma pessoa indesejada de todos. Entretanto, ele olhou com compaixão para aquele jovem e expulsou os demônios dele e reintegrou dentro da sociedade onde ele vivia. Compaixão de Jesus, misericórdia, sensibilidade. E ele, quando ele promete aqui que ele vai, mas vai preparar, porque para que onde ele esteja, nós estejamos juntos também. Ele quer estar sentindo a nossa presença. Isso é o caráter de Jesus. E nós precisamos, com o Evangelho, não somente conhecer o Evangelho, mas assimilar esse caráter de Jesus, de ser agregador, de buscar cada vez mais ser sensível ao nosso semelhante, à situação que estamos a viver. Para os tempos de angústia, nós não vencemos esse tempo sobrepondo outras pessoas, mas compreendendo cada vez mais, sabendo que os problemas que acontecem conosco também acontecem com outros. Às vezes, quando temos um grande problema, achamos que somos a única pessoa do mundo a viver. O que mais sofre no mundo somos nós. Temos essa tendência, mas em tempos de angústia, sabemos que vamos sofrer nesse momento.
estarmos a interceder, a orar por cada um deles. E quando nós fazemos isso, nós aumentamos a nossa fé e nós aumentamos também a nossa comunhão com Deus e nós somos edificados pelo caráter de Jesus. E esse é o caráter, um caráter agregador, um caráter de estar sempre próximo, de estar sempre junto. Esse é o caráter de Jesus. E uma terceira lição que a gente pode tirar aqui para os tempos de angústia seria o propósito, o objetivo. Aqui no verso de número 13, ele vai dizer: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Se me pedirdes alguma coisa, em meu nome eu o farei. Há muita gente que, quando lê esse texto aqui, e tem a tendência de, bom, eu vou me apropriar dessa promessa de Jesus, porque ele diz que tudo que pedirem em meu nome, isso eu farei. Mas não é somente isso. Ele estava, no versículo anterior, ele está a dizer que, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aí ele faz a promessa. A, a promessa está vinculada a esse verso anterior para as obras que ele mesmo preparou para cada um de nós. E obras maiores. E para a execução dessa obra, tudo aquilo que pedirmos em seu nome, ele o fará. Porque ele vai completar aqui, para que o Pai seja glorificado. E esse é o objetivo da nossa vida. Foi para isso que nós fomos chamados. Nós não fomos salvos para ficar numa prateleira. Concluindo, então, o que a gente estava a meditar muito brevemente, diante da angústia dos discípulos, foi a promessa que Jesus fez de que ele iria voltar e queria preparar um lugar na casa do Pai e que ele voltaria para buscar. Foi isso que confortou os discípulos naquele momento de angústia. E é isso que eu queria compartilhar com os irmãos, porque diante de uma incerteza tão grande que vivemos nos tempos atuais, e há pessoas que a gente conhece que estão entrando em pânico, um pânico velado, não se vê, mas que eles já começam a perder o norte da sua vida, das coisas que tem que fazer. E diante disso, a promessa de que o Senhor foi preparar um lugar para cada um de nós, a promessa de vida eterna, é que consola os nossos corações nesses tempos. Então, falamos de credibilidade, e eu fiz aqui um apontamento. Podemos ter a certeza de que ele foi preparar um lugar na casa do Pai. Ele prometeu, e ele é digno de crédito. Se vivermos por esse testemunho, teremos credibilidade no meio onde vivemos. E isso que o mundo mais carece hoje é de credibilidade. Não é de recursos financeiros, não é científico, mas de credibilidade. É nisso que repousa toda a ânsia do mundo. Também do caráter. A palavra que ele nos deixou deve nos encher de conhecimento, mas em seguida precisa transformar o nosso caráter. Nós precisamos conhecer a palavra do Senhor, mas também assimilarmos em nosso caráter, para que sejamos transformados e transformemos o meio onde vivemos. Nós precisamos fazer a diferença pelo caráter de Cristo, que ele mesmo mostrou quando ele amou, quando ele teve compaixão, quando ele foi referência no meio onde ele vivia. Precisamos também ser. E vivermos também no propósito. Nós precisamos preparar-nos aqui
para um lugar onde Ele já preparou. A palavra é preparo. Nos preparar para um lugar onde Ele já preparou para cada um de nós. Essa certeza é que dá conforto para cada um. Sabemos que aconteça o que acontecer. Se perdemos as nossas liberdades, como algumas pessoas têm veiculado por aí, isso não importa. Isso não vai fazer nenhuma diferença na vida daqueles que já estão descansando no Senhor, sabendo que Ele tem um lugar para a eternidade preparado para cada um de nós. Que o Senhor possa nos confortar nesses tempos de angústia que temos vivido e que possamos também transmitir esse conforto, essa confiança àqueles que estão ao nosso redor, porque o mundo carece desse conforto que vem do próprio Senhor Jesus, através da sua palavra, que chega a cada um de nós. Que o Senhor possa nos abençoar. Deixa eu fazer uma oração antes de terminarmos. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra que chegou a cada um de nós, pela tua promessa de que o Senhor foi preparar um lugar na pátria celestial e estamos a nos preparar para esse lugar. E nos ajude a cada dia, Senhor, estar mais fiel àquilo que o Senhor tem nos ensinado. Dê-nos, Senhor, credibilidade no meio da sociedade onde vivemos, porque sabemos que ela é carente disso. Mas, acima de tudo, que tenhamos um testemunho envolvente no meio em que vivemos. Também o nosso caráter seja transformado dia a dia, que conheçamos a Tua palavra e que possamos moldar o nosso caráter segundo aquilo que nós conhecemos. E também sigamos o Teu propósito, que é fazer a Tua obra e engrandecer o Teu nome, glorificar o Teu nome. Tudo isso te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.